Você já ouviu histórias sobre a Falange dos Malandros? Laroie a todos, e hoje vamos ouvir as melhores histórias de entidades como Zé Pretinho, Maria Navalha, Maria do Cais e muitos outros que compõem a grande Falange dos Malandros. A história de Zé Pretinho começa há muito tempo, nas fazendas do Brasil escravocrata. Nascido em uma senzala, ele veio ao mundo cercado de dor e opressão. Desde o primeiro suspiro, sua vida foi marcada por correntes, chicotes e longas jornadas de trabalho sob o sol escaldante. Mas, ao contrário de muitos outros que sucumbiam à crueldade da escravidão, Zé Pretinho demonstrava uma força interior incomum. Mesmo sendo apenas uma criança, seus olhos sempre refletiam uma determinação inabalável, algo que todos na senzala notavam. Sua mãe, uma mulher sábia e espiritualizada, vinda diretamente das terras africanas, foi quem lhe ensinou os primeiros passos da resistência espiritual. Ela sempre dizia que, embora seus corpos estivessem presos, suas almas eram livres, e que essa liberdade espiritual era algo que ninguém jamais poderia lhes tirar. Desde muito cedo, Zé Pretinho passou a entender que sua vida não se resumia ao que os senhores de escravos lhe impunham. Havia algo maior, algo que transcendia o sofrimento físico. Zé Pretinho cresceu forte e astuto. Ele observava os capatazes e os senhores da fazenda, prestando atenção nos pontos fracos do sistema que os oprimia. Apesar de ser jovem, já havia liderado pequenos atos de resistência dentro da senzala, ajudando seus companheiros a esconder comida e sabotar o trabalho nas lavouras. Era visto como um líder, não pelo medo que impunha, mas pela esperança que transmitia aos demais. No entanto, Zé Pretinho não era apenas um rebelde. Ele era profundamente conectado com os mistérios espirituais. Em segredo, ele conduzia rituais noturnos à beira do rio, onde rezava para os ancestrais e para os orixás, pedindo força para continuar sua luta. Sua mãe, antes de falecer, lhe ensinou os segredos dos elementos da natureza, e Zé Pretinho utilizava esses conhecimentos para fortalecer sua fé e a de seus companheiros. Esses momentos, embora breves, eram suas únicas pausas no sofrimento diário. Foi durante um desses rituais que Zé Pretinho teve sua primeira grande revelação espiritual. Certa noite, enquanto orava à beira do rio, ele viu uma figura emergir das águas. Era Exu, o grande guardião dos caminhos, que o observava com um olhar penetrante e enigmático. Exu não disse uma palavra, mas Zé Pretinho sentiu um calor tomar conta de seu corpo, uma energia que o fez perceber que seu destino estava além daquele sofrimento. Naquele instante, Zé Pretinho soube que estava sendo preparado para algo maior. Não demorou muito para que Zé Pretinho liderasse uma tentativa ousada de fuga. Ouvindo as histórias sobre quilombos escondidos nas florestas, ele começou a organizar seus companheiros. Com um plano bem arquitetado, Zé Pretinho aproveitou uma noite de lua nova, quando a escuridão seria sua maior aliada. Eles se esgueiraram pelas matas, escapando dos olhos vigilantes dos capatazes. A fuga foi repleta de desafios, mas Zé Pretinho, guiado pela intuição e pela espiritualidade, sempre encontrava o caminho certo. Depois de dias fugindo pelas florestas, enfrentando fome e medo, eles finalmente chegaram a um quilombo. Ali, foram recebidos como heróis. Zé Pretinho se tornou uma figura central naquele refúgio. Sua coragem e astúcia o colocaram como um líder natural, e ele ajudava a organizar o quilombo, a fortalecer suas defesas e a expandir suas rotas de fuga para outros escravos que ainda sofriam nas senzalas. Mas mesmo em sua aparente vitória, Zé Pretinho sabia que o perigo estava sempre à espreita. Os senhores de escravos não aceitariam tão facilmente a perda de seus bens e logo mandaram soldados e capatazes para tentar destruir o quilombo. As batalhas foram ferozes. Zé Pretinho lutava com todas as suas forças, não apenas com as armas que tinham, mas com a força espiritual que carregava dentro de si. Em uma dessas batalhas, Zé Pretinho acabou sendo capturado. Ele foi levado de volta para a fazenda de onde havia fugido, e ali foi cruelmente punido. Mesmo diante da morte iminente, ele não mostrou medo. Zé Pretinho sabia que seu destino não se encerraria naquele momento. Antes de seu último suspiro, ele olhou para o céu e viu, mais uma vez, a figura de Exu. Naquele instante, ele compreendeu que seu corpo poderia ser destruído, mas sua alma estava destinada a algo muito maior. E assim,
Zé Pretinho partiu desse mundo, mas sua história estava longe de acabar. Após sua morte, Zé Pretinho foi recebido no mundo espiritual como um verdadeiro guerreiro. Os ancestrais o saudaram, e Exu, o grande guardião, estava lá para guiá-lo. Ele havia cumprido seu papel na terra, mas agora um novo caminho se abria diante dele. Exu o olhou e disse: "Você sempre foi mais do que um simples homem. Agora você será um guardião dos caminhos, assim como eu." Zé Pretinho foi então elevado à condição de Exu. Ele se tornou uma entidade espiritual, que trabalha na linha de frente, protegendo aqueles que precisam de ajuda, abrindo caminhos para os que lutam e enfrentam dificuldades, assim como ele fez em vida. Agora, como Exu, ele guia aqueles que estão presos em seus próprios cativeiros, sejam eles físicos ou espirituais. Sua presença é sentida por aqueles que buscam proteção e sabedoria nos momentos mais difíceis. A história de Zé Pretinho nos ensina que a luta pela liberdade não se resume apenas ao plano físico. Mesmo diante das maiores adversidades, é possível encontrar força e propósito na espiritualidade e na fé. Zé Pretinho nunca deixou de acreditar que, apesar de sua condição como escravo, sua alma era livre, e foi essa crença que o levou a superar os maiores desafios e a alcançar sua verdadeira missão como Exu. Além disso, sua história reflete a importância da resistência e da união. Zé Pretinho não lutou sozinho. Ele liderou outros, organizou fugas, inspirou seus companheiros e, mesmo diante da morte, deixou um legado de coragem e esperança. Isso nos lembra que, em momentos de desespero, a união e a força coletiva podem fazer a diferença. Zé Pretinho, como Exu, continua a ser um exemplo vivo de que a verdadeira força não reside apenas no corpo, mas na alma. Ele é uma entidade que simboliza a superação, a luta por justiça e a proteção daqueles que mais precisam. Sua história nos desafia a refletir sobre nossas próprias batalhas e a encontrar, dentro de nós, a força necessária para continuar lutando. Hoje, Zé Pretinho é reverenciado em terreiros de Umbanda e Candomblé, não apenas como uma figura de proteção, mas como um exemplo de que, por mais difícil que seja o caminho, sempre existe uma luz, um guia, que nos ajuda a seguir em frente. Era uma noite escura e chuvosa na Lapa, Rio de Janeiro, no início do século XX. As ruas, ainda vivas com a música dos cabarés e o murmúrio dos boêmios, eram também palco para as sombras do submundo. Entre essas sombras, movia-se uma mulher cujo nome era sussurrado com respeito e temor. Maria Navalha. Não era uma mulher comum, mas alguém que havia conquistado seu espaço no mundo com a força de sua presença e o aço de sua navalha, sempre à mão para defender o que era seu. Maria nasceu em um ambiente difícil, onde aprendeu cedo que a vida não perdoa os fracos. Seu pai, um homem violento e alcoólatra, marcava sua vida com agressões, mas Maria, em vez de se render, decidiu lutar. Fugiu de casa aos 14 anos, jurando nunca mais olhar para trás. Nas ruas da Lapa, encontrou refúgio nos bordéis, lugares onde a vida era tão dura quanto as pedras das calçadas. Ali, ela rapidamente se destacou, não apenas por sua beleza, mas pela frieza e inteligência com que enfrentava as adversidades. Nos bordéis, Maria conquistou o respeito dos malandros, prostitutas e até dos cafetões. Era conhecida por sua lealdade, mas também pela impiedosidade com que tratava aqueles que ousavam traí-la. Foi ali que ganhou o apelido de Maria Navalha, não apenas por carregar sempre uma lâmina, mas porque ninguém que cruzava seu caminho saía ileso. Um dia, Maria conheceu Joaquim, um malandro sedutor, famoso por seu jeito envolvente e perigoso. Joaquim sabia como falar, como cativar, e Maria, sempre tão cautelosa, acabou se apaixonando. Viveram uma paixão intensa, cheia de altos e baixos, de noites de amor e brigas tempestuosas. Joaquim, entretanto, tinha outros planos. Ele queria roubar uma joia valiosa e via Maria apenas como um meio para seu fim. Certa noite, enquanto Maria dormia, Joaquim a traiu. Ele roubou tudo o que ela tinha e desapareceu, deixando-a apenas com as promessas vazias e o amargo sabor da decepção. Quando Maria descobriu, seu coração endureceu. Não era a primeira vez que a vida lhe mostrava sua face cruel, mas seria a última que alguém a enganaria impunemente. Determinada a dar uma lição a Joaquim, Maria o rastreou pelas ruas da Lapa.
Encontrou-o em uma noite, cercado por outros malandros. Com um olhar gelado, Maria se aproximou e, sem hesitar, deixou uma marca em Joaquim que ele nunca esqueceria. Essa ação, no entanto, não a deixou sem consequências. Joaquim jurou vingança e sua fama transformou Maria em alvo de muitos que desejavam se provar no mundo do crime. Apesar dos perigos, Maria continuou caminhando pelas ruas com a cabeça erguida, desafiando qualquer um que se atrevesse a enfrentá-la. Mas a vida no submundo é traiçoeira, e em uma noite, Maria foi cercada por um grupo que buscava vingança. Mesmo assim, ela manteve sua força e determinação, lutando até o fim. Seu corpo foi encontrado ao amanhecer, e com ele, a lenda de Maria Navalha. Mesmo após sua morte, a presença de Maria continuou a ser sentida nas ruas da Lapa. Aqueles que a conheciam juravam que seu espírito vagava, protegendo os oprimidos e vingando os traídos. Sua história rapidamente se espalhou pelos terreiros de Umbanda, e Maria Navalha se tornou uma das pombagiras mais respeitadas. Agora, como uma guia espiritual, ela oferece proteção e justiça aos que a invocam, especialmente para aqueles que foram traídos ou que precisam de força para superar seus desafios. Como guia, Maria Navalha passou a ser símbolo de resistência e poder feminino. Em suas manifestações, ela orienta aqueles que a procuram a lutar por seus direitos, a não se deixarem enganar e a enfrentar as adversidades com coragem. Seu riso ecoa pelos terreiros, lembrando a todos que, mesmo após a morte, Maria Navalha continua a ser uma força implacável, uma guardiã que vigia e protege os que precisam de sua ajuda. Assim, Maria Navalha tornou-se mais do que uma figura do submundo da Lapa. Ela é agora uma presença poderosa que inspira e protege, tanto na terra quanto no plano espiritual. Zé Pilintra era um malandro que vivia nas ruas do Rio de Janeiro, sempre se metendo em confusões e escapando por um triz. Ele era devoto de Exu. Usava um chapéu, um terno branco e uma gravata vermelha e andava com uma navalha afiada na cintura. Ele era temido e respeitado pelos outros malandros, mas também tinha seus amigos, que o acompanhavam nas noitadas e nas jogatinas. Um dia, porém, alguém armou uma cilada para Zé Pilintra. Um dos que tinham inveja da fama de Zé subornou seus 4 amigos mais próximos para que o traíssem e o entregassem. Eles combinaram de se encontrar em um bar, onde Zé seria surpreendido por um bando de capangas armados. Zé não desconfiou de nada e foi ao encontro dos amigos, sorridente e cantarolando. Quando chegou ao bar, porém, ele percebeu que algo estava errado. O lugar estava vazio, exceto pelos seus amigos, que o olhavam com medo e culpa. Antes que ele pudesse reagir, a porta se fechou atrás dele e ele viu os capangas do seu inimigo apontando suas armas para ele. Zé tentou sacar sua navalha, mas foi atingido por vários tiros, que o derrubaram no chão. Ele olhou para os amigos, que se afastavam dele, e sentiu uma dor profunda no peito, não pelos ferimentos, mas sim pela traição dos seus. Ele então gritou, com a voz rouca e furiosa: Seus covardes, seus traidores, vocês vão se arrepender do que fizeram. Eu vou voltar para buscar cada um de vocês. Vocês vão me pagar com a própria alma. Ele então fechou os olhos e morreu. Sua alma, porém, não descansou em paz. Ela foi levada por Exu, que o conduziu até o mundo dos mortos, onde ele encontrou o próprio Senhor das Almas, o juiz dos destinos. O Senhor das Almas olhou para Zé Pilintra e disse: Zé Pilintra, você foi um malandro em vida e desafiou as leis dos homens. Você cometeu muitos erros, mas também teve seus méritos. Você foi fiel a Exu e ele intercedeu por você. Por isso, eu lhe dou uma escolha. Você pode aceitar o seu destino ou você pode voltar para a terra dos vivos e se vingar dos que o traíram. Zé Pilintra não hesitou. Ele olhou para o Senhor das Almas e disse: Eu escolho a vingança. Eu quero buscar por um dos que me traíram e fazer com que eles sofram o que eu sofri. Eu não me importo com o preço. Eu aceito ser um Exu e servir a Exu. Só assim eu poderei ter justiça. O Senhor das Almas assentiu e disse: Assim seja. Você tem a minha permissão para voltar, mas apenas para buscar aqueles que o traíram. Você não poderá interferir em mais nada, nem se envolver com mais ninguém. Agora, vá e cumpra a sua missão. Zé Pilintra então voltou para a terra dos vivos.
mas não como um homem. Ele tinha a aparência de um malandro, mas seus olhos eram vermelhos como sangue e sua navalha brilhava com um fogo negro. Ele podia se mover entre as sombras e aparecer e desaparecer à vontade. Ele podia ver e ouvir tudo o que acontecia, mas ninguém podia vê-lo a não ser os seus alvos. Ele então começou a caçar os seus amigos, um por um. Ele os observava e esperava o momento certo para atacar. Ele os pegava de surpresa e os cortava com a sua navalha, arrastando-os para o mundo dos mortos. E a cada vez que ele fazia isso, ele cantava a sua canção, para que mesmo depois da morte, eles se lembrassem de quem veio buscá-los. E assim tornavam-se seus escravos no outro mundo. Então ele pegou o primeiro e o segundo amigo. O primeiro enquanto estava em sua cama dormindo, e o outro enquanto voltava de uma festa à noite. Cada um deles foi levado pela fúria de Zé Pilintra, e a última coisa que ouviram foi sua canção sendo cantada. O terceiro amigo, porém, conseguiu escapar por um tempo. Ele era o mais esperto e o mais covarde dos quatro. Ele tinha visto o segundo amigo ser levado por Zé Pilintra. Ele então percebeu que Zé tinha voltado e que ele seria o próximo. Ele tentou avisar o quarto amigo, que era o mais arrogante e orgulhoso de todos. Tentou alertá-lo que Zé veio buscá-los, mas o quarto amigo não lhe deu ouvidos e foi embora gargalhando. Naquela mesma noite, o terceiro amigo foi levado, sem ter qualquer chance de lutar antes da canção de Zé Pilintra ser cantada. O quarto e mais arrogante amigo passou o dia se vangloriando pelo que tinha feito. Falava a todos que quisessem ouvir que fora ele que derrotara o malandro dos malandros. Certa noite, ele já estava bêbado em um bar, mais uma vez contando como fora ele que enganara o malandro Zé e que ele era o verdadeiro malandro. Então uma voz conhecida falou atrás dele. Seu corpo gelou, mas ele não teve coragem de se virar. Ele não ouviu a navalha ser sacada, tampouco ouviu quando ela foi lançada contra ele. Mas uma coisa, ele ouviu. Era uma vez, no coração do Rio de Janeiro do início do século XX, um homem conhecido apenas como Sete Coroas. Seu nome verdadeiro era um mistério, pois ele era um homem de muitos rostos e histórias, cada uma mais intrigante que a outra. Entre os becos e bares da Lapa, ele era um personagem enigmático, boêmio, jogador e carismático, com um sorriso que parecia esconder um segredo profundo. A lenda dizia que Sete Coroas era um homem sem medo, capaz de navegar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ele era visto frequentemente em cemitérios, onde se dizia que ele ia à noite para desenterrar riquezas perdidas e desvendar segredos que estavam há muito tempo ocultos. Alguns afirmavam que ele conseguia ver e conversar com espíritos, fazendo pactos e acordos com eles para obter poder, sorte e proteção. De acordo com o que se contava, ele possuía 7 coroas, ou seja, 7 dons ou poderes espirituais adquiridos ao longo de sua vida, que usava para driblar a morte e a má sorte, desafiando até mesmo os perigos do além. Reza a lenda que 7 Coroas começou sua vida como filho de um humilde padeiro, mas rapidamente decidiu que queria mais do que a vida simples e dura que via ao seu redor. Com inteligência afiada e um carisma nato, ele aprendeu a sobreviver nas ruas, tornando-se um jogador exímio e um mestre em enganar aqueles que subestimavam seu jeito descontraído. Com o tempo, sua fama de malandro cresceu, e ele era convidado para festas e eventos secretos, onde se misturava com as figuras mais poderosas e influentes da cidade. Um dos pontos altos de sua lenda é a história do famoso roubo de túmulos. Disse que, durante uma noite sem lua, 7 Coroas teria invadido um cemitério à procura de um túmulo específico, onde se dizia estar enterrado um homem extremamente rico, mas cuja fortuna estava amaldiçoada. Com a ajuda de seus 7 dons, 7 Coroas teria enfrentado espíritos guardiões e rompido feitiços de proteção para abrir o túmulo. Ao invés de ouro e joias, no entanto, ele teria encontrado um pequeno baú com um pergaminho antigo e misterioso, que continha instruções para realizar rituais de comunicação com os mortos. Foi a partir desse ponto que sua vida mudou drasticamente. Munido do conhecimento contido naquele pergaminho, 7 Coroas se tornou ainda mais poderoso, sendo capaz de roubar os segredos espirituais, o que fez com que ele fosse temido e respeitado em todas as camadas da sociedade carioca. Ao mesmo tempo, a lenda dizia que ele podia abrir portas para mundos desconhecidos, mas que isso lhe custava uma parte de sua própria alma cada vez que o fazia. Muitos acreditam que 7 Coroas acabou pagando um preço alto por essa vida, pois,
Ao se envolver com forças tão antigas e poderosas, ele estava selando seu próprio destino. No final, ele foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas, deitado em um túmulo vazio no mesmo cemitério que ele costumava visitar. Contudo, dizem que ele não morreu realmente, apenas passou a existir entre o mundo dos vivos e dos mortos. Quando alguém precisa de ajuda e coragem para enfrentar situações difíceis, pode chamá-lo, e ele talvez apareça, com seu sorriso encantador e um conselho que mistura esperteza com sabedoria. Hoje, o espírito do malandro Sete Coroas é conhecido e invocado como uma entidade poderosa, que pode abrir caminhos e desviar perigos para aqueles que ele considera dignos. Maria do Cais, conhecida também como Maria Teresa, sempre foi uma mulher marcada pela luta. Desde muito nova, aprendeu que a vida não era generosa com as mulheres que tentavam trilhar um caminho próprio. Crescendo em uma pequena cidade portuária, logo viu que sua independência seria seu maior tesouro e também seu fardo. Trabalhar no cais, carregando mercadorias e enfrentando a dureza do dia a dia, não era uma escolha para ela, era uma necessidade. O trabalho no porto era árduo e dominado pelos homens. Ela carregava sacos pesados e vivia o cansaço em cada dia, mas nunca reclamava. Sua postura séria, sua firmeza de caráter e sua força física impressionavam todos ao redor. Maria sabia que para se manter nesse mundo, precisava ser tão forte quanto qualquer homem ali presente, se não mais. No entanto, a vida sempre lhe reservava desafios ainda maiores. O preconceito e o machismo dos homens que não aceitavam ver uma mulher em posição de igualdade criavam confrontos diários. Maria enfrentava olhares tortos, palavras maldosas e muitas vezes era desafiada em sua capacidade de realizar o trabalho. Havia homens que tentavam constantemente diminuí-la, fosse através de insultos ou tentando provar sua superioridade em força. Ela revidava não com palavras, mas com ações, mostrando que era capaz de carregar tanto quanto eles. Mas os desafios não se limitavam ao seu trabalho. Na sua juventude, Maria teve que lidar com traições e desilusões amorosas. Ela sempre foi apaixonada pela liberdade, e qualquer relacionamento que tentasse aprisioná-la em uma vida tradicional acabava mal. Havia quem a amasse, mas ninguém entendia sua necessidade de independência, de ser dona do próprio destino. Assim, seu coração se fechou para os homens, e ela passou a acreditar que o amor verdadeiro só existia nos contos que ouvia quando criança. Aos poucos, o nome Maria do Cais foi se espalhando como uma figura de respeito e temor. A navalha afiada que ela trazia na cintura não era só para mostrar. Certa vez, teve que usar sua lâmina para se defender de um homem que a atacou em um beco escuro. Sua fama se espalhou ainda mais depois desse dia, e ela passou a ser conhecida não só como uma mulher forte, mas perigosa. Mesmo em meio a tudo isso, Maria tinha momentos de felicidade. As noites solitárias no cais, quando a lua refletia nas águas e o som das ondas a acalmava, eram seus refúgios. Ali, ela encontrava paz. Era nesses momentos que lembrava de sua infância, das poucas vezes em que pôde ser apenas uma menina, e não uma mulher endurecida pela vida. Esse breve alívio, no entanto, não duraria muito. O dia de sua morte veio como o final trágico de uma vida de lutas. Maria havia recusado as investidas de um homem que não aceitava o não como resposta. Ele a esperou em um canto do cais e, em um ataque covarde, a apunhalou pelas costas. Seu corpo caiu nas águas frias, mas sua alma nunca encontrou descanso. Assim como em vida, sua missão no plano espiritual era proteger. Após sua morte, Maria se tornou uma entidade poderosa no plano espiritual, mas sua transição para esse novo mundo não foi fácil. Ao despertar no além, sentiu uma revolta profunda. Não pelo homem que tirou sua vida, mas pela injustiça que as mulheres continuavam a enfrentar. Foi essa fúria, misturada ao seu senso de justiça, que lhe deu poder no plano espiritual. A primeira alma que Maria ajudou foi a de uma jovem chamada Carolina. Carolina era uma moça que, como Maria, enfrentava a dureza do mundo. Após anos de abusos e humilhações, Carolina se encontrava à beira do desespero, sem ver saídas para sua vida marcada por um relacionamento abusivo. Foi em uma noite de lua cheia, quando Carolina chorava sozinha, que Maria se manifestou pela primeira vez. A presença de Maria era imponente. Seu espírito irradiava uma energia forte, mas ao mesmo tempo acolhedora.
Ao ver Carolina tão fragilizada, Maria lembrou-se de si mesma, dos momentos de dor que enfrentou e soube que não poderia deixar aquela mulher seguir por um caminho de destruição. Sem dizer uma palavra, apenas com sua presença, Maria trouxe força e coragem para Carolina. Nos dias que se seguiram, Carolina começou a sentir mudanças. Ela passou a ter sonhos com uma mulher forte, vestida com uma blusa listrada e uma calça vermelha, que lhe oferecia uma navalha. Na simbologia do sonho, a navalha representava não violência, mas o corte dos laços que aprendiam ao sofrimento. Pouco a pouco, Carolina encontrou forças para deixar o relacionamento e reconstruir sua vida. E assim, Maria do Cais começou a trilhar seu novo caminho no mundo espiritual, protegendo mulheres que, como ela, enfrentavam desafios imensos. Seu nome ecoa nas noites de lua cheia, e aqueles que precisam de sua ajuda sabem que, ao chamá-la, podem contar com a força de uma mulher que jamais se rendeu, nem em vida, nem após a morte.